Olá, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um programa Conecta Mais com Simone Santos. Hoje, para falarmos de um assunto importantíssimo, que além de relevante, também é muito sério. O Rio Grande do Sul tem uma forte conexão com a cultura europeia, mas também tem uma importante história de colaboração com os povos africanos, com a população negra. E muitas vezes nem sempre é tão reconhecido. No programa Conecta Mais de hoje, nós vamos falar sobre racismo. Por que ele ainda existe e como reconhecê-lo e enfrentá-lo. Para participar desse programa, uma equipe, um time de peso. A Gabriela Jardim, que é advogada criminalista, o procurador do Estado, Jorge Terra, e a Vivian Vaz Manas, que é, além de comunicadora, cantora, influenciadora digital. Mas a proposta aqui é um bate-papo, uma coisa bem descontraída. Os microfones estão abertos para que vocês possam colaborar com todo o conhecimento que vocês têm no trabalho voltado para essa questão do racismo, da cultura negra e para a importância disso para nós como sociedade. E aí eu começo perguntando para vocês, o racismo diminuiu, aumentou ou trocou de forma? Ele segue se sofisticando, na verdade, né? Utilizaria a última resposta para dizer que ele segue trocando de forma, porque nós temos um aumento significativo de casos, especialmente eu que trabalho com casos criminais, né, e antidiscriminatórios. Sou muito procurada nesse sentido de pessoas que sofrem com racismo todos os dias, né? Não só em questão de escolas, mas em questão de intolerância religiosa, que na verdade é racismo religioso, né? Então eu vejo que o racismo ele vem criando formas de se reinventar todos os dias. E nós, enquanto pessoas negras, temos que, então, criar novas formas de lutar contra isso, né? A gente sabe que tem uma demanda muito grande, como posso chamar de Gabi, né? Com certeza. Como a Gabi trouxe, né? A Gabi lida com isso todos os dias e o senhor também, procurador. E o senhor concorda com isso? Sim, na verdade, lá atrás, né, era um racismo segregacionista, ou seja, por questões biológicas, as pessoas eram segregadas. Mas, como disse a Gabriela, ele foi se sofisticando, ele virou um racismo assimilacionista. Muitas das vezes nem há referência à raça. Se fala em comportamento, se fala em cultura, se fala em estética, mas de toda forma é o mesmo racismo travestido de outra coisa, né? E isso faz com que a gente também tenha que sofisticar a nossa defesa, né? É muito comum a gente falar em racismo estrutural, mas não tem uma defesa estrutural. Nós imaginamos que eu posso trabalhar só no campo da educação, outros imaginam que pode trabalhar só no sistema de saúde, outros só no sistema de saúde. Só que é impossível criar uma ilha sem racismo. O que nos falta realmente é ter esse trabalho planejado, articulado, avaliado, monitorado, rechecado, né? Existem técnicas para vários temas, mas quando chega na questão do racismo, todas essas técnicas são afastadas, né? E a gente pensa que vai conseguir dar conta, né, dessa maneira improvisada. E isso é impossível porque o racismo é industrial e a defesa é artesanal. Vivian, eu sei que tu tem um trabalho muito bacana, muito, muito importante nas redes sociais. Sim. Sobre essa questão. Sim. E as redes sociais são uma terra muito fértil para isso. Muito. E hoje, até vindo para cá no caminho, eu me fiz um questionamento. Como falar de autoestima, de amor próprio, de autocuidado, num estado e num país tão racista? Como fazer com que as mulheres se enxerguem bonitas, que elas possam ser amadas de verdade num estado onde machuca, onde oprime, onde se vive o racismo diariamente. Então, quando eu comecei a falar nas redes sociais que eu não me via como influenciadora digital, eu simplesmente comecei a falar de umas vivências de uma mulher negra, separada, depois de uma relação de 16 anos abusiva, voltar a falar sobre amor próprio, sobre autoestima. Eu tive que estudar e ler sobre a solidão da mulher negra. E ali me pegou. Ali me pegou, inserida dentro daquele quadro muito,
muito, na solidão da mulher negra, em todas as vivências que eu estava passando, de abuso, enfim. Como que eu vou falar para outras manas que a gente consegue sair disso? Eu fui falando as minhas experiências e as minhas vivências. Eu queria mostrar para as minhas iguais que a gente pode, mas fazendo num campo de acolhimento. As minhas redes sociais, hoje, eu não enfatizo os números que, infelizmente, a gente sabe, que são as mulheres negras as que mais sofrem. Hoje eu enfatizo como que a gente vai fazer para sair Mas eu disso. acho que é por aí, não é? Vocês concordam? Eu acho tão impressionante, tão contraditório isso, porque na era da informação, na era do conhecimento, da tecnologia, da inovação, a humanidade se tornou tão ignorante. Sabe? Tu começou a tua fala dizendo os casos aumentaram assustadoramente. O senhor traz esse dado, a Vivian traz esse dado, que vive essa realidade, e a gente sabe que o exemplo ele arrasta. Então, como fazer virar essa chave? E nesse como, eu já entro aqui nesse nosso debate, nesse nosso bate-papo, falando sobre educação. Eu escrevi um artigo agora sobre a Copa do Mundo e os estereótipos nacionais. Né? Bom, então, retiro dali dois exemplos. Né? O ex-presidente da Espanha e também uma senadora do Paraguai disseram que os jogadores franceses tinham um time bom, mas sem franceses. Ou seja, a França tem duas regras para ser francês, que é a do sangue ou do nascimento, ou melhor, e a terceira que é a naturalização. Né? 23 atletas franceses nasceram na França. E um na Guiana Francesa, que faz parte da República, também tem cidadania francesa. Dois nasceram fora da França, mas são filhos de franceses, portanto, pelo sangue, são franceses. E um, que nasceu no Congo, foi naturalizado. Mas as pessoas, inclusive um presidente de um país, disse, não, eles não são franceses. Eles negam a nacionalidade daquelas pessoas. Por quê? Por conta da raça. Exato. Então, o avanço está muito demorado. E por que as pessoas, mesmo tendo dados concretos, elas deixam de olhar para os dados concretos e olham para os estereótipos? Né? Eu costumo usar o exemplo da economia comportamental, né? que a gente, muitas das vezes, imagina que é um homem ou uma pessoa, um ser humano, seja racional. Né? Então, ele vai fazer uma compra, vai ver o preço, vai dizer, olha, esse sapato é bonito, eu vou comprar. Está meio caro, mas eu vou comprar. Mas depois ele para e diz, poxa, vou pagar tudo isso por um calçado, né? E não compra. Mas pode, 2 semanas depois, 1 mês depois, comprar um tênis para o filho por um valor muito semelhante. Por que ele faria isso? Se ele fosse o tal homem econômico, ele não faria isso. Mas ele faz porque ele não teve quando mais novo, ele sabe o quanto aquele guri vai gostar, ele sabe quanto é legal ter um tênis bacana no meio da juventude. Portanto, nós não somos extremamente racionais. Então, quando a gente tem decisões para tomar, julgamentos e decisões para tomar, nós somos influenciados pelo racismo, pelos preconceitos, pelos vieses, pelos estereótipos. Né? Tanto que já colocaram, provavelmente vocês já viram, colocaram pessoas negras na mesma situação, com a mesma roupa, e perguntam, qual é a profissão daquela pessoa? Se está de terno, é um segurança. Se está de terno, é um homem branco, é um advogado ou um empresário. Né? Se está correndo, ele está com pressa, se é branco. Se é negro, está fugindo. Então, isso... E como é que a gente enfrenta isso? Né? A gente enfrenta mudando a nossa produção de subjetividade. É um nome muito sofisticado para uma coisa simples. É a nossa socialização. Como a gente ingressa na sociedade. A gente ingressa na sociedade, não precisa ninguém nos dizer das hierarquias que há na sociedade. Então, a gente tem que mudar as hierarquias. Segundo, a gente não pode entrar na casa de cada um dizendo como criar seus filhos. Mas no primeiro espaço público, que é a escola, seja ela pública ou privada, a gente pode intervir. Então, o primeiro passo, até foi referido aqui, é a educação. Mas é uma educação que não seja repetidora do que já tem sido. Né? Mas sim uma escola que trate
diga os protagonismos de cada um dos grupos raciais formadores do Brasil, dos que vieram depois, né, das questões de gênero, né, e na escola dos meus filhos, inclusive, foi uma conversa que eu tive, né, eu disse, olha, aqui da escola vão sair líderes do campo jurídico, líderes políticos, líderes empresariais, eles não podem sair daqui tendo a mesma visão que eles têm em casa. É uma responsabilidade da escola tratar com eles, conversar com eles, ressaltar, quando tiver eventos históricos, falar sobre isso. Então, ao meu ver, é esse o ponto, né? Ter um início, que seria a educação, e depois prosseguir em todos os ambientes, no mundo do trabalho e em outros tantos que a pessoa vier a frequentar. Tanto é verdade, procurador, que agora eu vou puxar a brasa um pouquinho para o meu assado também. Enquanto doutoranda, faço pesquisa justamente sobre essas diferenças raciais no momento do julgamento de uma sentença, né, quando julga ali uma pessoa que cometeu um crime, né? E também sou educadora antirracista, então trabalho com as primeiras séries, sou socióloga de formação, então trago para a minha sala de aula justamente esse raciocínio, né? Para que as crianças consigam se enxergar, especialmente as negras, né? Consigam se enxergar, primeiro, enquanto sujeitos de direitos, segundo, enquanto identidade, né? Então, trabalhar com a lei, por exemplo, 10.639, que fala da importância da educação antirracista, não é somente a gente fazer isso quando chega lá no mês Novembro Negro, ou agora que passou o dia 25 de julho, que era o dia da mulher latino-americana e caribenha, né? Faz a festividade toda. Não, isso tem que fazer parte da nossa pauta. Enquanto professores, a gente tem que trazer isso para o nosso plano pedagógico. Isso tem que ser real. Real, não pode ser aplicável. uma data lá no calendário que tudo é bonitinho, vai lá, comemora, celebra, e no dia seguinte não se fala mais disso, não se olha mais para isso de uma maneira efetiva e responsável. Exatamente. Então, isso tem que ser aplicado para que essas crianças consigam se enxergar, e especialmente as meninas negras, consigam enxergar aquilo que a Vivian trouxe no começo da fala dela, né? Se enxergar enquanto mulheres, porque a gente fala muito nesse tema da solidão da mulher preta, e, na verdade, ele é uma forma contemporânea de enxergar mulheres que vêm lutando por uma visibilidade desde do que foram trazidas, sequestradas aqui para o Brasil, né? E contar sempre a verdade na sala de aula, porque a gente sabe que os nossos livros de história começam o marco brasileiro a partir de 1500, quando foram trazidos para cá os primeiros escravizados, né? Não falam para as crianças que nós já tínhamos habitantes naturais aqui, que são os povos originários. Não falam para as crianças que da onde os povos africanos foram tirados tinham tradições, tinham raízes, eram reis, eram rainhas, né? Do contrário, esse era o esquema escravocrata, né? Chegar aqui, os escravizados, tirava nome, tirava identidade, tirava toda a história, para que esse povo ficasse facilmente fundido e facilmente catequizado, facilmente, né, moldável a esse sistema escravocrata, né? A gente tem o fim legal dessa escravidão, mas ainda assim, em 2026, a gente discutindo sobre isso, eu de fato questiono se acabou, né? É por isso que eu digo, né? Se avança tanto em alguns aspectos e parece que há um retrocesso em outros, né? Vivian, a gente falou sobre a questão da educação e eu acho que ela é primordial, né? A escola tem esse papel, muito mais do que as famílias, como o procurador traz para a gente essa verdade. A escola tem esse papel, né? Como estrutura social. Agora, a rede social também. Sabe que muito mais, e sim, muito mais importante também, e não é só combater o racismo, não é somente denunciar, também tem fazer com que lugares sejam acolhedores, onde traga o amor, onde traga o respeito. Tu sabes, Simone, que eu trouxe para as minhas redes sociais exatamente isso. Eu quero que quando as mulheres negras, principalmente porque 80% das minhas seguidoras são mulheres, que elas enxerguem em mim o humana, vem cá. Vem cá, aqui tu vai encontrar. E detalhe, eu sou filha de uma mãe doméstica, analfabeta, que não sabia, só sabia escrever o nome dela. E ela falava sobre autoestima e sobre amor próprio de uma forma muito dela. Mas eu reconheci amor. Tem uma fala que eu falo sempre nas minhas palestras, que eu escutei desde pequena, que nós chegávamos tristes, que a gente escutava rolha de poço, nega de saravá, nega do cabelo duro, e nós chegávamos muito tristes com essa situação de racismo que nós enfrentávamos na escola, e a mãe não sabia o que falar. E ela só dizia assim para nós, Simone,
Gurias, não deem bola, vocês são gordas parelho. Até hoje eu me questionava, meu Deus, mas o que é gordo parelho? Eu fui entender ao longo dos meus meados de 30 anos, hoje eu tô com 45, que o que aquela mãe estava querendo falar era de uma forma de amor. Vocês são lindas e maravilhosas da forma de como eu coloquei vocês no mundo. Como vocês são lindas, não deem bola, mana. Eu carrego essa frase gorda parelha pra minha vida, porque eu lembro de amor, me lembra da mãe. Então, ter um ambiente familiar, escola, algo que tu seja reconhecido com valor, onde te transmita amor, faz com que a gente consiga combater um pouco. E eu falo isso muito especificamente falando das minhas netas. Vó, meu cabelo, eu sou cabeleireira também, sei, teu cabelo é lindo. Teu cabelo é incrível, teu cabelo... Então, esse cuidado, essa transformação dos ambientes faz com que a gente consiga, aos poucos, romper um ciclo de dor. Ao contrário do que muita gente pode imaginar, racismo e preconceito não são a mesma É coisa. verdade. Não são mesmo. Não tão E, mesmo. na verdade, a gente tem uma diferença bem sutil, né? E tem um termo que eu acho que a gente tem que nomear também, que é a discriminação. Para ficar bem sucinto, assim, todo mundo pegar a diferença, quando a gente fala do preconceito, a gente está falando do pensamento, né? Da ideia que a gente forma e molda sobre a aparência de alguém. É aquilo que está na nossa consciência e muitas vezes a gente não externa. Mas o ato de externar, de agir, é o que a gente denomina como discriminação. E agora, o racismo, ele é o ato da discriminação, mas que vai inserir toda essa coletividade, né? É o que eu ensino lá para os meus alunos desde as primeiras séries. Quando a gente fala de um coleguinha, a gente está falando de toda uma coletividade que sofre com isso, né? Quando vocês falam do colega, vocês também estão ofendendo a professora de vocês, porque todos estamos juntos nessa mesma luta. E o racismo, então, ele é isso, é a forma dessa discriminação contra essa coletividade, que é o crime, né? Reconhecido em lei desde 2024, 2023, se eu não estou enganada, né? Então é muito recente a lei que reconhece o racismo, que muda a injúria racial como tipo para racismo, né? Para trazer aí o reconhecimento dessa coletividade que sofre enquanto população, né? Desculpe, eu só queria dizer que o preconceito é uma predisposição negativa, né? É um sentimento de repulsa. Tem um estudo de neurocientistas, né? Colocaram, nunca sei dizer o nome, né? Eletrodos, né? E colocaram pessoas que se diziam preconceituosas em situações que elas ficariam, que acionaria esse preconceito dela. E a parte do cérebro delas que foi acionada foi a mesma parte do nojo, né? Por isso que é uma predisposição negativa. Racismo, ao meu ver, é uma falsa hierarquia de raças e de culturas. Sim. De raças, quando a gente está falando de racismo segregacionista, e de culturas, quando a gente está se referindo ao racismo assimilacionista. Onde denunciar e como buscar ajuda? Porque até aqui a gente falou sobre o que é, né? O quanto ainda está arraigado na nossa sociedade. Eu falo como Rio Grande do Sul, né? Como povo gaúcho. Mas onde denunciar? Como buscar ajuda? Eu diria que antes de denunciar existe um passo muito importante, né? Que enquanto advogada eu sempre oriento a todos os clientes que me procuram, né? Que é ter provas sobre isso. Infelizmente, a gente está diante de uma sociedade, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, que você é vítima do racismo e você ainda tem que provar que você sofreu, né? E o racismo, ao contrário do que as pessoas pensam, ele não é só de uma forma direta, né? Ele não é somente com palavras ofensivas. Muitas das vezes a gente sofre no ambiente de trabalho, a gente sofre no ambiente da academia, nos tribunais. De uma forma velada. Com olhares, né, exatamente, que as pessoas não vão dizer pormenorizadamente, mas nós, enquanto pessoas negras, sabemos que estamos sofrendo com isso, né? Então, essa prova é muito difícil de fazer. Então, eu orientaria que antes da denúncia, as pessoas tenham vastas provas sobre isso. Pega o telefone, filma. Quem está vendo de fora também tem esse dever, né? Não dá pra gente ficar de braço cruzado enquanto eu tô vendo ali um jovem sendo agredido, sabendo que tá sofrendo uma abordagem indevida por conta da cor da sua pele, né? E após isso, ir direto numa delegacia fazer, né? Pode ser na mais próxima, mas nós temos também a delegacia especializada, né? De intolerância a crimes raciais, em que vai ter todo um rito e um olhar especializado para esse tipo de crimes, né? Então seria ter essas provas e ir direto ali na delegacia fazer
essa comunicação desses crimes e ter as testemunhas ali, né? Isso é importante. Eu passei um tempo atrás, acredito que uns 2 anos atrás, por essa questão de ser comunicadora, de ser influenciadora digital, e ali eu vi a importância da minha voz, de usar a minha voz e a comunicação para poder ajudar alguém justamente num tema como esse. Eu tinha uma cliente que ela foi num estabelecimento bem conhecido de São Leopoldo, eu moro em São Leopoldo, né, e no berço da imigração alemã, contraditório. E essa moça me chamou nas redes sociais, Vivian, me ajuda. Acabei de sofrer um racismo com meu filho pequeno aqui na lancheria tal. Me ajuda, fala alguma coisa, faz um vídeo. Tá, te acalma, já vou falar contigo. Mas o que aconteceu? Nós estávamos parados na frente do estabelecimento. Meu filho, quando eu virei para pegar uma água, meu filho ficou no balcão, né? E detalhe, o meu sobrinho é um negro retinto. Essa criança deveria ter uns 7 para 8 anos, que é uma criança negra, né, mas com um tom de pele um pouco mais clara. E essa atendente chega para a criança e começa a falar assim, ó, sai daqui, eu não tenho nada para te dar para te comer. Já te disse para vocês não aparecerem aqui. A moça virou, a mãe da criança, assim, com quem que tu tá falando? Eu tô falando com ele é meu filho. Ela ficou tão nervosa que ela não teve reação, a primeira reação, para te ver a importância do meu trabalho. Sabe? Ali eu vi o quanto eu representava para essas mulheres, para essas mães. Ela me ligou, fala alguma coisa. Na hora, depois eu falo contigo, fiz um vídeo, parei de almoçar, fiz um vídeo. Gente, repercutiu tanto na cidade que a Câmara de Vereadores me chamou. O estabelecimento começou a se manifestar e ficou um rebuliço tão grande. Depois eu chamei ela, preciso que tu vá agora formalizar essa denúncia. Tu deve ter testemunhas, pessoas que viram isso. Preciso que tu me ajude, para que eu possa te ajudar. O quanto é importante plantar essas sementes, Exatamente. né? Porque, como eu disse, o exemplo arrasta. Gente, eu ficaria com vocês aqui pelo menos mais meia hora, mas o nosso tempo, Então vamos infelizmente... ficar. Então. Ficamos, observa, procuradora. Passa tão rápido e a gente... Olha, eu pensei em um monte de coisa aqui para a gente conversar, mas eu quero agradecer demais, assim, a participação de vocês. Eu tinha certeza de que seria muito, muito importante e com informações muito relevantes esse nosso encontro. Para a gente encerrar rapidinho, assim, 20 segundos para cada um. Uma última fala sobre como combater, como entrar no enfrentamento como sociedade contra o racismo. Gabriela. O racismo é uma luta de todos contra todos, né? Então é necessário que todos coloquemos a mão na consciência e busquemos formas de agir. Eu entendo que o campo é a educação, mas não é o único. Ele é o principal, mas não é o único. Então, na verdade, precisa no mundo do trabalho, nas políticas públicas tem que ter recorte racial, tem que ter recorte de gênero, né? Então, só que isso parte de um conhecimento. Se a pessoa nem tem noção, né, fica imaginando que racismo é só a ofensa, né? A ofensa não é o pior dos nossos problemas. O nosso problema é a desigualdade. A desigualdade sim impede a mobilidade social ascendente das pessoas. Vivian. De uma forma mais humana, eu gostaria que as pessoas prestassem um pouco mais, além de toda a educação, e para quem não tem, talvez, o acesso a isso, para que escolhessem mais os lugares onde vocês estejam. Se nós somos a média das 5 pessoas com quem tu mais convive, que a gente possa escolher pessoas que me respeitem mais, que me olhem com mais amor, que me tratem com mais cuidado, que me olhem como ser humano, como pessoa antes da cor da minha pele. Então, que nós possamos unir essas forças e escolher, de fato, lugares e ambientes que nos acolham enquanto pessoas. Estou emocionada com a presença de vocês. Agradeço demais a participação, faço minhas as palavras de cada um de vocês para que nós possamos ter uma sociedade mais justa, mais humana, mais fraterna e mais igualitária. Que eu acho que é para isso que a gente está aqui. Gabriela Jardim, obrigada pela tua presença, Eu Gabi. agradeço o convite, fico à disposição. Procurador Jorge Terra, muito obrigada Eu que agradeço pela sua participação. Vivian Vaz, obrigada. A gente vai te seguir lá no Instagram. Como é que tu tá no Insta, Vivian? É Vivian Vaz Silva. E tu, Vivian. Gabi? @gabrielajardim.adv. Procurador? @Jorge Terra. Tá certo. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Conecta Mais, com todo esse conhecimento. Obrigada mesmo de coração. Obrigada. Obrigado pelo convite. A gente segue por aqui, agora mostrando para vocês mais um capítulo de mais uma unidade encantadora da rede de hotéis Fiorese, que fica na nossa Serra Gaúcha. Confere aí.
Localizado em uma das avenidas mais charmosas de Gramado, o Hotel Fiorese Origem representa mais uma expressão da hospitalidade da família Fiorese na Serra Gaúcha. Com uma localização privilegiada, o hotel oferece aos hóspedes a combinação perfeita entre conforto, praticidade e fácil acesso aos principais atrativos turísticos da cidade. O Hotel Fiorese Origem se destaca por uma arquitetura acolhedora inspirada nas tradições europeias, que ajudaram a construir a identidade da Serra Gaúcha. Sua estrutura foi cuidadosamente planejada para tornar a experiência ainda mais completa. Os hóspedes podem aproveitar a piscina aquecida, relaxar na sauna úmida ou desfrutar da aconchegante sala de estar com lareira, especialmente convidativa durante os meses mais frios do ano, quando o Gramado revela todo o seu charme. Reconhecido entre os melhores hotéis de Gramado pelos viajantes do TripAdvisor, o Hotel Fiorese Origem reforça o propósito da família Fiorese de oferecer mais do que hospedagem, proporcionar experiências marcadas pelo cuidado, hospitalidade e sensação de estar em casa, mesmo longe dela. Turismo e culinária estão intimamente conectados. Pensando nisso, o Hotel De Ville Prime, que fica na zona norte de Porto Alegre, tem a temporada da feijoada. E é isso que a gente vai conferir agora. A tradicional feijoada do Hotel De Ville Prime aqui de Porto Alegre já acontece há anos. Já na entrada, somos recepcionados com drinks e um caldinho de feijão delicioso. Sabores e bom atendimento marcam a temporada de inverno. Você também pode aproveitar esse cardápio, que além da feijoada tradicional, conta com pratos quentes e a ilha de doces. E feijoada combina com samba. Tá esperando o quê? Não vai deixar pro ano que vem, né? A erva mate Biochimas foi desenvolvida por uma nutricionista e nasceu com um olhar voltado para a saúde, bem-estar, qualidade de vida, unindo tradição e conhecimento para entregar um produto diferenciado. A Biochimas é para quem busca hábitos saudáveis sem abrir mão do prazer de tomar um bom chimarrão. Biochimas, muito mais que uma erva mate. Uma escolha para quem valoriza saúde, transparência e qualidade. Agora é hora de Pílulas do Conhecimento. Você já sabe, você acompanha aqui temas relevantes com profissionais, com especialistas em diferentes áreas. Hoje é a vez de nós ouvirmos mais uma vez a advogada Simone Castro, que é especialista em direito do trabalho, responsabilidade civil e direito civil. Acompanhe. Oi, Simone, que legal estar aqui mais uma vez com você nesse programa tão top que é o Conecta Mais. Me chamo Simone Castro, sou advogada, mas hoje eu não estou aqui para falar como advogada, mas sim como mulher 40+. E hoje o assunto é exatamente esse, é para mulheres como eu, que estão passando pela perimenopausa e pela menopausa e vivem isso de forma silenciosa, porque não entendem que estão nesse período, que estão vivendo essas transformações hormonais. Um período tão delicado em que muitas vezes a gente não lembra mais de nada, a gente falta com a memória, a gente parece que está louca, a gente se sente oscilando o tempo todo, a gente começa a afastar as pessoas ao nosso redor. Reposição hormonal devolve para nós uma dignidade que a gente acha que perdeu. A gente não pode arriscar, por conta desse período de alteração hormonal, perder nosso trabalho, perder o emprego, além do que eu falei antes, que é perder pessoas. Então não deixa de procurar ajuda, faz terapia, procura suas amigas, fala sobre e fica ligadinha aqui no programa Conecta Mais, porque aqui com certeza você vai ouvir tudo isso e muito mais de profissionais que entendem do assunto. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro. O Conecta Mais com Simone Santos de hoje vai ficando por aqui. O Conecta Mais, que tem o oferecimento de Si Freitas, especialista em microcrédito e gestão financeira. Ajuda empreendedores de todo o Rio Grande do Sul a realizar os seus sonhos. Florier Floricultura, Clean Higienização e Elegance Colchões.
E um obrigado muito especial aos meus parceiros de figurino, Lojas Monarquia, Tende Hair e Center Ótica. E um muito obrigado muito especial a você que esteve conosco em mais um programa. Semana que vem a gente se encontra.